Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Pode ser mais forte. Aleluia. Fala assim: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Aleluia. Vira para trás, dá um sorriso pro irmão. Olha aí. Tem que esperar um pouquinho, senão um olha para a nuca do outro. Glória a Deus. Amém? O Senhor é bom em todo o tempo. Quantos estão felizes aqui? Quantos descansaram bastante com esse feriado? Ninguém descansou? Eu vi um amém aqui. Ninguém emendou, não? Deu para descansar bem. Graças a Deus. Amém, irmãos? O Senhor é bom em todo o tempo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Apenas um trechinho pequeno. Vamos ler todo mundo junto, já que é pequeno. 1, 2, 3 e... Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Vamos de novo. Visto que andamos... Glória a Deus. Há dois tipos, na verdade... há dois tipos de pessoas, três na verdade. Três tipos de pessoas no meio da igreja. Tem aqueles que são espirituais. Eles são mais profundos em Deus. Eles conhecem a palavra de Deus. São os pais na fé. Mesmo que não liderem, mas ele é um pai porque ele ensina outros, ele compartilha, ele cuida de outras pessoas. Você precisa de se tornar um pai na fé. Há alguns que já são crentes mais automatizados, automáticos, mecânicos, que infelizmente vivem uma vida no natural. Tendo o Espírito Santo dentro deles, receberam tudo o que eles precisam. Nós recebemos tudo o que precisamos. Irmãos, eu tenho muito temor com isso. Porque quando eu lembro da parábola dos talentos, o Senhor me deu e te deu talentos. E nós não podemos enterrá-lo. Nós não podemos esconder. Na parábola da mina, ele deu as minas, ele deu também um lenço para cada um. Então ele deu algo e um lenço. Tem duas visões aqui. Para que serve o lenço? Para que serve o lenço? Pode falar, não vergonha não. Para embrulhar ou para secar o suor? Tá vendo? Tem duas visões. Para secar o suor ou para embrulhar algo? Para secar o suor. Mas aquele homem, ele embrulhou a mina e guardou. Deixou para depois. Amanhã eu resolvo. Nós recebemos o poder de Deus. Eu compartilhei semana passada que Deus libera poder através da pressão. E toda vez que nós pregamos uma mensagem, principalmente eu que prego, ou quem prega, ele logo é experimentado depois da pregação. Semana, por mais que teve descanso, mas pressão para resolver problemas. Pressão gera poder sobre nossas vidas. Então há um homem espiritual e há um homem natural. Dentro do homem natural tem dois tipos de visões. Tem o pessimista e tem o otimista. Mas tudo isso é natural. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. São visões que qualquer pessoa pode ter. Tem pessoas que são otimistas. E infelizmente tem crente que ainda é pessimista. Diga misericórdia. Havia 3 homens. Eles decidiram pegar o seu barco e sair para velejar, para passear, para pescar. E aí um deles logo começou a reclamar.
sempre para mim as coisas dão errado. Eu saí para andar de barco e agora o vento está contrário. Ele começa a reclamar. Já tem um outro, que aí ele senta e fala assim: vou esperar o vento mudar. Eu sei que ele vai mudar e eu vou ficar aqui esperando. E já tem um outro tipo que não importa como que está o vento, eu vou para o meu destino. Com o vento ao contrário ou o vento a favor, eu vou chegar lá. Ou seja, tem aqueles que são pessimistas, tem aqueles que são otimistas, e tem aqueles que têm um olhar profético. Essa deve ser a nossa visão. A maneira que nós olhamos para as circunstâncias, para a nossa vida, a maneira que nós lemos as coisas, deve ser com um olhar profético. Mas como que eu vivo? Como que eu recebo? Como que eu experimento disso? Como que eu faço para então ter um olhar profético? Uma visão profética? Irmãos, isso é necessário nós conhecermos o coração de Deus. É necessário nós ouvirmos de Deus, ao ponto que Deus começa a compartilhar a visão dele, o coração dele com o nosso coração. Você então passa a ver como Deus vê as coisas. Você passa a sentir como Deus sente. A maneira que você olha é a maneira de Cristo olhar. Então é na palavra de Deus que você tem a visão profética, mas também é na oração. É quando Ele compartilha o coração dele ao seu coração. Aí você vive num outro patamar, numa outra atmosfera, na atmosfera do sobrenatural. Não existe força para isso, não tem que se esforçar para isso, tem que apenas viver, entrar nessa atmosfera. Tem que abrir o coração completamente. E é um processo, é um estilo de vida que vai todos os dias um pouco, até então você começar a ter um olhar profético, de como Deus vê. Isso exige experiência com Deus, tempo com Deus, conhecimento da palavra. Não é algo de um dia para o outro. Mas o que nós precisamos é entender que precisamos de ter um olhar profético. Porque quando você tem uma visão certa, o seu futuro vai de acordo com essa visão. O seu futuro depende de como que você enxerga as coisas. As suas atitudes, as suas decisões dependem de como você vê as coisas. Para não ser alguém precipitado, para não ser alguém que lê as coisas erradas e toma atitudes erradas e tem problemas desnecessários porque falta uma visão profética. Primeira, a visão muito comum, a visão pessimista. Pessoas que têm olhos, mas não têm visão. Eu achei incrível, como eu falei aqui um pouquinho mais cedo, sobre aquele cego que estava clamando: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele foi o primeiro homem a ter revelação de quem era Jesus. Ele entendeu de quem era o Senhor. Foi o cego que mais viu. Foi o cego que mais viu o Senhor. Incrível. Posso baixar mais um pouquinho o fundo? Ele clamou: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o Senhor então não respondeu nada até o momento. E os discípulos falavam, a multidão falava para ele ficar calado, mas ele clamava cada vez mais alto. Até que o Senhor mandou-o chamar, e ele largou a sua capa. Os cegos naquela época é como hoje uma carteirinha que você pode estacionar na vaga de idoso, na vaga deficiente, autista. São algo que você cola, né, no seu carro. O cego, ele tinha uma capa, o que permitia ele pedir esmola, autorizado pelo governo. Então, para adquirir isso não era fácil. Ele era alguém, porque para ninguém se passar por cego falsamente, né, e ganhar dinheiro, então ele passava então por um teste. Ele era avaliado antes. Se de fato ele era cego,
ele recebia essa capa permitia ele pedir esmolas. Mas quando ele clamou, Senhor, isso aqui nem está nos meus bolsos. O Senhor mandou o chamar, ele largou a sua capa. Eu acho isso incrível. Porque quando nós clamamos a Deus por uma resposta, nós temos que estar também disposto a largar algumas coisas. Uma vez, alguém estava orando muito para casar, queria muito casar e pedindo oração para casar. E Deus arrumou um marido para essa mulher, um homem de Deus. E aí, se ela casasse, ela perderia uma pensão muito grande. Ela decidiu então não casar, ficar amaziada e perdeu a pensão. Continuou com a pensão, né? Em vez de perder a pensão. Porque quando nós clamamos por algo, às vezes temos que deixar outras coisas. Aquele homem deixou a capa. Ou seja, agora ele teria que trabalhar como todos para adquirir o seu salário. Antes era só pedir. Talvez ganhava até bem pedindo. Mas agora a vida dele mudou completamente por causa de uma oração que ele fez. Quando você ora, a sua vida também muda completamente. Isso é uma visão profética que nós devemos ter, amém? Tem pessoas que são pessimistas. Pessimismo, ele é alguém que interpreta mal o que vê. Quando ele vê algo, ele sempre olha para o lado negativo. O pessimista, ele é cheio de incredulidade. E é terrível ficar perto de pessoas pessimistas, porque elas contaminam. Por causa da murmuração, por causa da reclamação. Porque tudo que ela vê o lado ruim. Uma vez eu estava vendo uma charge interessante, 2 homens num buraco e uma árvore no meio. Eles clamando ao Senhor por socorro, e aí Deus envia um relâmpago, né? E aquela árvore cai dos 2 lados. E a um começou a reclamar mais. Senhor, por quê? Eu estava clamando por salvação, e ainda essa árvore cai em cima da minha cabeça. O outro logo começou a construir uma forma de escalar os galhos e sair daquele buraco. Tudo depende de como nós enxergamos as coisas. Percebe que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas os olhos forem maus, quão terríveis são, quão trevas são a nossa vida, diz o Senhor. Nós precisamos de começar a olhar para o outro. Começar a olhar para a nossa vida, para a sua igreja, para a sua célula, para o seu casamento. Com um olhar profético. Um olhar como que Cristo olha. Nós vamos ver aqui vários exemplos de como o Senhor vê as coisas. Para que nós venhamos enxergar como Ele enxerga. Aleluia. Então tira as lentes do pessimismo e coloque as lentes da graça, de um olhar profético, de uma visão profética. Não deixe que a sua visão seja embaçada, uma visão errada acerca das coisas. Por isso que muitos estão desanimados, abatidos, porque quando ele olha para o amanhã, ele só vê coisas ruins. Quando ele olha para o governo, quando ele olha para as circunstâncias, não tem nada favorável. Mas nós não andamos pelo que nós vemos, mas nós andamos pelo aquilo que nós cremos. Os olhos da fé, ele vem primeiro, aleluia. Tudo depende de como que você se vê, como que você vê a obra da cruz, como você vê Jesus. Você precisa entender que o Senhor vê você diferente. Ele vê a obra em você já acabada, já transformado. Ele vê você como filho amado que tem direito e você tem livre acesso ao trono da graça. Ele vê você como mais que vencedor. Então para de se olhar de uma maneira pejorativa, de uma maneira ruim. Para de ficar se lamentando pelos seus erros também. Conte uma nova história para você. Para de contar histórias tristes, histórias ruins do passado, do fracasso, do presente que não está bom.
e começa a contar o que Deus tem para você. Amém, meus irmãos? Troque a visão da pessimista para uma visão profética. Alguns exemplos de pessoas pessimistas. O Senhor prometeu a Abraão, Isaac e Jacó que daria uma terra para eles, uma terra que emanava leite e mel. Uma terra onde 2 homens carregavam os cachos de uva. Eu não sei se as uvas eram enormes cada uma, ou se era tamanho normal e o cacho era gigante. Agora imagina a uva do tamanho de um pêssego. Eu sei que elas eram enormes. A terra onde no Egito eles andavam agachados para colher e sentiam dores nas costas, a terra eles apenas estendiam as mãos e pegavam. No Egito eles comiam alhos porós, pepinos, tudo aquilo que estava no chão. E trabalhava e colhia com muita luta, com muita dor. Mas em Canaã, eles plantariam e colheriam com abundância. Eles estavam prestes a entrar na terra. E isso aqui é algo que me dá temor. Tem pessoas que estão prestes a entrar no favor de Deus, de algo que vai mudar a vida dele completamente. De uma mudança radical. De experimentar algo novo da parte de Deus. E aí, quando ele tem que dar a resposta certa, com a palavra certa, com a visão certa, com a postura certa, ele faz como aqueles 2 espias. Aqueles 10, na verdade, né? Aqueles 10 espias que viram a terra e até constataram que tinha coisas boas, mas enxergaram o problema maior do que a promessa de Deus. Em Números capítulo 13, versículo 31, diz assim: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha o decreto deles: não poderemos ir, porque eles são mais fortes. Eu sei que é difícil você ir contra as circunstâncias. Talvez está até acostumado mesmo, uma rotina, um hábito ruim, de sempre olhar para as coisas de uma maneira pessimista. É um exercício que nós precisamos de ter. De começar a mudar a nossa visão e mudar a nossa fala. A nossa declaração deve ser diferente, amém? Mesmo que às vezes você não vê ainda, mas fala diferente. Vai gerar fé no seu coração. Fala diferente o que você quer viver. Tem pessoas que desistiram de orar pela salvação de alguém porque já tem muito tempo que está orando. Aí fala: não, isso aí acho que Deus não quer que ele vai não. Eu acho que Deus não quer salvar este não, porque eu estou orando tem muito tempo. Quanto mais eu oro, pior fica. Tem gente que está orando talvez pelo casamento e fala: já desisti. Porque é uma visão pessimista. Nós precisamos de ter um olhar profético. Deus quer ver mudança. Deus quer mudar, Deus quer salvar, Deus quer restaurar, Deus quer avivar corações, Deus quer despertar pessoas para o ministério, Deus quer levar você a um nível maior, Deus quer promover você no seu trabalho, na sua vida espiritual. A vida com Deus, ela é sempre mais, é sempre crescente, é sempre para avançar. Não importa o tanto que você cresceu ou deixou de crescer, Deus tem mais para você, amém? Mas aqueles 10 espias viram a terra, viram coisas maravilhosas, mas eles falaram também: nós somos como gafanhotos perante esses gigantes. Olha o tanto que eles estavam subestimando eles. O pior disso, quando eles fazem isso, eles estão dizendo que Deus é mentiroso, que Deus falou que eles venceriam. Deus disse que daria para eles. Deus disse que eles teriam vitória. Mas quando nós contrariamos o que a palavra diz, isso é muito grave. A palavra de Deus fala que a nossa boca é como um pequeno leme. Apesar de ser pequeno, muda o destino de um navio. É como uma fagulha, um fogo que é capaz de incendiar uma floresta. Nossas palavras são sementes. Quando nós
falamos, estamos semeando para colher amanhã. As suas últimas palavras vão determinar se você está regando ou arrancando a semente que plantou. Tem gente que até declara, estão plantando, mas na hora exata de dar a resposta, eles liberam a palavra ao contrário, eles arrancam a semente. Olha que trabalho horrível de plantar e arrancar o que plantou. Em vez de regar com oração e com fé, eles vão andando, plantando e depois vem arrancando com palavras negativas. É o pessimista. Palavras mudam destinos. Muitos pensam que isso é confissão positiva, mas não existe isso. Isso é otimismo, é outra coisa que eu vou falar agora. Não tem nada a ver com confissões positivas. Tem a ver com declarar o que Deus está declarando. Ver como Deus está vendo. Declarar o que a palavra de Deus já disse ao seu respeito. Amém, meus irmãos? Então tomem cuidado. Sabe que às vezes homens de Deus são mal interpretados. Porque homens de Deus, eles têm que ser firmes nos seus princípios. Eles têm que ser posicionados. Isso desagrada pessoas. Porque os brasileiros, eles gostam de ser politicamente correto com todos, agradar todo mundo, não contrariar ninguém. Não é verdade? Mas isso não é a postura de homens e mulheres de Deus. Principalmente quem é líder em alguma coisa, qualquer área, na empresa, no ministério, família, ou o chefe da família, ele vai ser mal interpretado, ele vai ser criticado, ele vai ser visto muitas vezes como algo ruim, porque não consegue discernir por que ele toma tal atitude, porque tem uma visão profética. Quem tem uma visão profética, ele é firme. E quando alguém é pessimista perto dele, ele exorta em amor. Mas ele exorta. Nós não podemos sair ouvindo qualquer coisa e ficarmos calados. Não podemos deixar que qualquer pessoa fale na nossa vida. Pessoas posicionadas, na hora, ele corrige em amor. A palavra de Deus diz isso. Isso não é uma visão bíblica. Meu irmão, isso não é fala de um homem de Deus. Muda a sua visão. Ele exorta em amor. Mas nós não podemos mais ficar fazendo vista grossa com nós mesmos e com aqueles que estão perto de nós, porque nós o amamos. E quem ama, corrige em amor. Amém? Quem tem uma visão profética, ele é posicionado. Ele é posicionado. Porque Deus está dando você sabedoria e oportunidades para abençoar o seu irmão. Por isso aqueles 10 espias foram negativos, mas os 2 permaneceram. Eles tiveram outro espírito, Josué e Caleb. Eles foram homens posicionados. Eles não abriram mão, mesmo que os 10 estavam contra eles. Não importa se é muito. Se for muito com visão pessimista, não importa. Posicionamos. Tem pessoas que pensam porque a maioria é de Deus. Mas nem sempre. Nem sempre a maioria é de Deus. Devemos ser bíblicos e claros na palavra. Nós podemos confrontar visões erradas. Visões pessimistas. Já viu aquela coisa assim, está todo mundo falando, dizem por aí, tomem cuidado com isso. Me falaram, está todo mundo dizendo, não é todo mundo. E nem é muita gente assim. São visões perspicazes, visões erradas para manipular pessoas. Na verdade é porque ele pensa assim, e aí ele coloca mais gente na conta para poder ganhar no argumento. Cuidado com essas coisas, amém? Cuidado com isso é perigoso. Mas Números 13:30 fala assim: subamos animosamente, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos sobre ela. Olha aí, aleluia. Olha a posição de fé. Subamos animosamente, tenha ânimo, suba com convicção.
Creia nas promessas e aproprie-se dela, porque Deus já te deu. Deus já te deu aquilo que você está orando. Amém? Já é uma realidade, você tem que apropriar. Se você apropriar, você vai viver, elas vai se materializar na sua vida. Mas o povo, a maioria, preferiu ouvir a voz do medo. O resultado, 40 anos dando voltas. Era para entrar em poucos dias, mas ficaram 40 anos. Tem gente que fica anos a mesma luta, andando em círculos. Em vez de ser ciclos, sempre algo maior, um desafio maior, ele fica repetindo os mesmos problemas de sempre. Por quê? Na hora de entrar na promessa, ele declara palavras erradas. Ele vê de uma maneira errada, ele desiste, ele escuta os pessimistas, ele escuta pessoas que estão olhando de uma maneira errada e ele desiste, ele se acomoda, contrariando as promessas de Deus. Segundo, os discípulos no mar. Eu acho incrível isso, porque eles estavam com medo, eles estavam no barco, e aí, pode avançar, por favor. Havia o vento forte, a tempestade, e Jesus vem de madrugada. Jesus costumava orar nas madrugadas, e aí Jesus vinha como resposta para tirar o medo deles, para tirar o pavor deles, e Jesus vem andando sobre as águas. E aí eles param, olham e gritam: é um fantasma. E Jesus diz: não temas, sou eu. Pensa bem atenção. Quando nós estamos com uma visão errada, por causa do medo, o medo pode trazer visão errada. A ansiedade, excesso de ansiedade, preocupações, atrapalha a nossa visão. A gente então não consegue enxergar direito e começa a interpretar as coisas erradas, levando para o lado pessoal, ou então ficamos com medo, e aí chamamos aqueles que vêm para nos salvar, aqueles que vêm para nos abençoar, nós chamamos eles de fantasma. Como é ruim você chamar a bênção que está vindo sobre você de problema. Você chamar a resposta de oração de problema. Tem gente que vê aqueles que Deus colocou no seu caminho para te abençoar, eles vêm como um fantasma. Como assim? Fica longe. Não, eu não quero chegar perto. Não, eu fico cheio de receios de conversar, de lidar, cheio de medo de conversar, sabe, de abrir o coração, achando que aqueles que Deus enviou vai prejudicar a gente, vai atrapalhar a nossa vida, vai piorar as coisas, sendo que Deus está liberando, Deus está enviando um abençoador, alguém para mudar as circunstâncias, aí nós chamamos ele de fantasma. Não é triste? Deus está enviando salvação para você. Como que você está enxergando a salvação? Como um Senhor ou como um fantasma? Pessoas que Deus colocou na sua vida, quer seja liderança, pessoas mais velhas na fé, o seu líder de célula, como que você tem enxergado ele? Como alguém para te abençoar ou como um fantasma? Os discípulos chegaram como um fantasma. Tiveram medo. Se você enxergar dessa maneira, você não vai ter relacionamento com eles. O relacionamento vai ser prejudicado, vai ser superficial, porque você não abre o coração para quem você tem medo. E o medo é o diabo que está colocando no seu coração, porque é a salvação. Mas olha a visão deles, uma visão pessimista. Terceiro, Tomé, o cético que exigiu ver primeiro. Se eu não ver os cravos aqui, se eu não colocar o dedo no lado dele, eu não creio. E aí, o cético, aquele que naquele momento duvidou, ele não andou pela fé. Ele andou para aquilo que ele viu. Mas o Senhor é tão gracioso que no segundo culto, o Senhor apareceu para ele, no meio dos discípulos novamente. Ele voltou um culto, perdeu a presença. O segundo, Deus foi gracioso, Jesus apareceu para ele. E Jesus falou assim: Tomé, vem cá, põe a mão aqui.
põe o dedo aqui também. E aí, naquele momento, ele se arrependeu, ele mudou de vida. Nós não andamos pelaquilo que nós vemos, andamos pelaquilo que nós cremos. Mas tem uma visão também otimista. Se o pessimista vê a nuvem, se desespera, o otimista fala: olha, pode chover. É bênção. Isso é muito bom. Sabe, queridos, o otimista é um pouquinho melhor. Porque ele sempre fala: não vai dar certo. Não, muito bom, vai ser isso mesmo, vai mudar. Diante do caos, ele declara palavras positivas. Só que o problema é, se não tiver fé no meio, na hora da crise, do caos, não tem como sustentar. Aí logo ele falha no teste. Porque não é sustentada pela fé, pela visão profética. Porque a visão profética, eu estou vendo como Deus está vendo. Eu tenho certeza, porque Deus disse. A palavra de Deus me respalda. Então não importa se vai mudar, as circunstâncias não interessam. Se ela está favorável ou contra, Deus disse, vai acontecer. Essa é a visão profética. O otimista, ele é bom você ficar perto de pessoas otimistas. Só que eles não aguentam pressão. Quando a pressão vem, não tem a fé para sustentar. O otimista é aquele que ele acalma as pessoas. Era aquele do barco, né? Vou sentar aqui e o vento vai mudar sozinho. Geralmente eles são também passivos, porque eles falam: vai dar certo, vai resolver. Tudo vai, a falsa confiança. Não, Deus está no controle, mas não está orando. Não está crendo mesmo. Ele fala até da boca para fora. A palavra dele não acompanha o coração. Ele fala, mas não é aquilo que crê de verdade. Quando as coisas apertam para o lado dele, ele então escapole, né? Ele abre mão. Ele começa a declarar o contrário. Aí ele frustra. Aí ele fala: não, mas não deu certo. E aí ele aceita as circunstâncias. E ele fala: não é assim mesmo e tal. E ele desiste, porque ele já estava torcendo. Não tem como ser cheio do Espírito e ser otimista. Quem é cheio do Espírito tem uma visão de fé profética. É diferente. A visão profética é uma convicção que ninguém tira dele. Até o último momento ele crê. O otimista chega uma hora que ele desiste. Fico pensando no povo ao atravessar o Mar Vermelho. O otimista dizendo: não vai dar certo. Deus tá no controle. E aí quando vê o mar de longe, ele começa a ficar desesperado. O otimismo dele acaba ali. Mas aquele que creu mesmo, ele fala: não sei o que vai acontecer, mas eu vou continuar andando. Eu creio que a água, o mar abriu, não foi quando a água estava no tornozelo nem no joelho. A água já estava aqui já, no pescoço. Aí a água abriu. Porque a vida com Deus é com emoção. Já viu aquelas coisas quando pergunta assim: você quer com emoção ou é sem emoção? Aí você fala assim: não, eu quero com emoção. Aí o negócio é hard, já viu? Com Deus é a mesma coisa. A vida com Deus é cheia de emoções. A gente é pressionado mesmo. A pressão vem. E aí às vezes é no último dia, às vezes é nos 45, né? Ontem o Atlético jogou com um time que eu nem sei o nome. E aí os otimistas ficam: vai dar certo. Lá no último pênalti deu problema, não é? Os atleticanos manifestando, os cruzeirenses rindo aí do Galo. Vamos mudar de assunto. Mas quem tem fé, não importa como que está o jogo da vida. Não importa se chegou no acréscimo, no segundo tempo, né, faltando os últimos tempos. Chegou no pênalti, é aquela aflição, é o último momento. Se Deus diz que vai dar certo, já deu certo. Amém? A nossa vida é como um jogo de futebol gravado. Você está doido para ver o jogo do seu time favorito. Só que você não deu tempo de ver o jogo. Aí você grava. Você grava o jogo.
E aí, depois as pessoas falam, não, o time ganhou. Ganhou como? Ganhou de 3-2. E aí você vai ver o jogo depois, mas você não vê o jogo aflito. Aí o seu time toma um gol contra, você não fica aflito, porque você sabe o final do jogo. Ele toma 2 gols, 2-0, e aí está quase acabando o segundo tempo, está nos 2-0, e você não fica aflito, porque você sabe o final, você sabe o resultado do jogo. Você fica pensando assim, como que vai virar? Que hora vai virar isso? Como é que vai acontecer? Gente, pode dar 5 minutos, fazer 2 gols em 5 minutos, 3 na verdade, para virar o jogo, mas você sabe que vai virar, porque você sabe do final. A nossa vida, o final já é vitória, o decreto já é vitória para você. Você é mais que vencedor, amém? Você não entra para poder saber se vai ganhar. Você não entra na guerra para saber se vai dar certo. Você entra sabendo que já é vitorioso, que já tem a resposta de Deus, já tem a salvação, aleluia. Uma hora ou outra Deus vai mudar, por isso você descansa. Você descansa. Olha os hebreus. Isso é incrível. Deus mandou Moisés ir até Faraó. Moisés foi até ele para libertar o povo. Mas como que Deus apresenta a ele? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Na verdade, ele não falou isso, não é? Ele mudou. Geralmente nós conhecemos Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas ele disse, eu sou o Deus de Israel. Israel é um homem transformado. Israel é um homem que mudou de vida. O Senhor estava enxergando já a nação como vitoriosa. Ele estava mostrando para Moisés quem era Israel. Fala assim para Faraó, eu sou o Deus de Israel. Ou seja, eu olho para as coisas, já vejo já terminada. Deus, quando olha para a sua vida, já vê tudo pronto. Ele quer que você veja desse jeito também. As coisas prontas. Aí você descansa em meio à tempestade, porque você já viu tudo pronto. Como é bom você ver o seu futuro. É maravilhoso você ver o que Deus já fez e vai fazer. Isso é um olhar profético. É você ver a vitória lá na frente. E você já conta para as pessoas. Quem vê fala. Cristo, por isso falei. Nós precisamos de ver já as coisas que já acontecendo. Não tem em si. Não tem que esperar para saber se vai dar certo. Eu vou torcer para saber. Quem sabe dar certo. Isso é pessimismo e otimismo. Mas quem tem uma visão profética vive como vitorioso. O seu estilo de vida muda. Ele vive no presente, mas sabendo como é que é o seu futuro. Irmãos, isso é fantástico. Isso é tremendo. Um olhar profético de Deus para com Gideão. Gideão era o homem mais fraco, mais sem postura de guerreiro, sem condição financeira, sem força da sua tribo. E a tribo dele era a mais fraca das 12. Ele era o pior do pior. Deus trabalha com os improváveis. Deus trabalha com aqueles que são os piores. Aí Deus fala, Gideão, homem valente. Mas Gideão estava morrendo de medo dos midianitas. Gideão estava morrendo de medo. Mas como que Deus estava vendo ele? Como um homem valente. Deus vê você de maneira diferente como você se vê. Talvez você está se vendo como um coitado, como que não consegue, como que não dá conta. Mas Deus vê você já ousado, intrépido, cheio de unção, cheio de ousadia. Deus te vê como um homem e mulher valente nele. Ele estava escondido, malhando trigo no lagar, com medo. E o Senhor disse, é você. E ainda o teste dele foi maior. Ele pensa que ia lutar com 22 mil, mas chegou 300. Primeiro teste, ficou 10 mil. Gideão é homem demais. Depois era 300. Uau, que pressão que gerou poder. Que aperto que ele viveu. Mas é assim, a vida com Cristo é cheia de emoções. É por isso que você tem que enxergar o seu futuro. Você descansar na tempestade. A hora que o bicho está pegando, você descansa, porque você já tem a resposta da vitória. Aleluia. Um olhar profético, Deus como uma viúva.
O Daí compartilhou aqui na oferta, visão profética, aleluia. Olha, irmãos, isso é tremendo. Aquela viúva precisava da provisão para pagar as contas. Mas algo interessante, que ela falou assim, não tenho nada, a não ser uma botija vazia de azeite. Para ela, as vasilhas e nada era a mesma coisa. A visão dela estava pessimista. Mas a visão do profeta era uma visão profética. Ele diz, vai trazer muitas vasilhas vazias e não poucas. Traz muitas. O que limitou a bênção sobre ela eram as vasilhas. O milagre é com Deus, mas ele precisa de corações que estão vazios. Tem gente que está cheio demais, mas está cheio do mundo, não pode ser cheio. Quem está cheio do mundo não pode receber mais do Espírito. É necessário esvaziar do mundo. Agora, Senhor, eu estou vazio. E aí o Senhor vai liberar muita unção sobre a sua vida, amém? A visão profética não importa o tão difícil esteja as áreas da sua vida. Talvez cada área da sua vida é uma vasilha vazia. Seu casamento está vazio, finanças está vazio, ministério está vazio. Está tudo vazio, sem perspectiva. Dá até eco. Mas traz para o Senhor. Traz os seus problemas. O milagre é com Ele, mas o derramar vem de você. Quanto mais você se apresentar, mais você derrama. Quem derramou o azeite foi a mulher, mas não acabava. A visão profética não importa como estão as coisas, eu vou crer. Não importa como que está as circunstâncias. Paulo foi um outro homem que teve um olhar profético. Eu vou ficar neste último exemplo. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos problemas. A igreja estava cheia de divisões. Tinha problema nas ceias, comiam até encher a barriga e bebia muito vinho até ficar bêbados. Tinha pessoas que tinham relações com a madrasta. Eles na hora do culto, todo mundo orava em línguas. O Paulo pensou, se alguém chegar no meio de vocês, vão pensar que vocês estão loucos, porque todo mundo ora em línguas, não tem ordem nesse culto. Todo mundo ora em línguas, o culto inteiro. Ninguém vai querer entrar, porque é um bando de doido. O apóstolo Paulo falou isso. Aí ele coloca a ordem no culto. E aí um queria levar o outro irmão no tribunal. E a Bíblia fala, nós não devemos levar nosso irmão no tribunal, mas é com o Senhor. Não existe irmão processar irmão, membro de um irmão processar o outro. E aí, como é que o apóstolo Paulo via a igreja? Ele fala assim, vocês é uma igreja espiritual. Não falta o dom sobre vocês. Vocês são a expressão de Cristo. Vocês são são espirituais. Paulo fala que eles foram enriquecidos, cheios da palavra e do conhecimento, que era uma igreja abençoada. Mas Paulo estava mentindo. É mentira então? Não, é um olhar profético. Eu não estou falando o que eu estou vendo, eu estou falando o que eu estou crendo. Isso é profético. Para de falar o que você vê e passa a falar o que você crê. Amém? O que Deus está falando ao seu coração. Fica de pé em nome de Jesus. Cada vez ouvi sobre um pastor muito usado por Deus para pregar nos presidiários. Mas quem era esse pastor? Quando ele era jovem, ele envolveu com crime, com a bandidagem, deixou o cabelo crescer. A mãe dele começou a chamar ele de Moisés. Ele estava envolvido nas drogas, no tráfico, mas ela tratava ele como um crente, chamava ele de Moisés. Ele ficava indignado, por que você me chama de Moisés? O meu nome não é Moisés. Fala, você é o Moisés porque você vai tirar muitas pessoas da prisão. E aí ela declarando o que ela via nele, como um ato profético. Cada vez, ou ele seria preso ou ele seria morto. Ele clamou por livramento. Nos Estados Unidos mata muito fácil bandido. Ele teve o livramento e foi preso, se converteu. Depois ele salvou muita gente na cadeia, saiu da cadeia e foi um dos maiores ministérios com presidiário e no crime, nas favelas, para pessoas se converterem. Porque aquela mãe não desistiu, via ele com um olhar profético.
quero convidar você hoje a enxergar as coisas diferentes. Não enxergar o que você está vendo, não enxergar nem mesmo como algo otimismo, porque o otimismo não tem sustentação. Rapidinho vai embora. Mas você enxergar como Cristo enxerga. Feche os seus olhos.